Cerca de 70% do consumo dessas aves ocorre no período de festas de fim de ano, quando elas se tornam a estrela da ceia de Natal. Mas você sabe como, de fato, o peru vai do ovo até a mesa? Veja neste vídeo todas as etapas de produção industrial do peru, desde a incubação dos ovos até o produto final, com noção do tamanho e da relevância do mercado de peru no Brasil. Embora a produção de frango seja muito maior em termos de volume, o peru conta com uma cadeia produtiva sofisticada e, em determinadas épocas, apresenta picos de demanda significativos, principalmente no fim de ano. Um dado que chama a atenção é que aproximadamente 70% do consumo de perus no mercado interno ocorre no período de festas de fim de ano, especialmente no Natal. O caminho até o peru chegar à sua mesa começa muito antes de ele nascer, e tudo passa pela seleção genética. Linhagens genéticas são desenvolvidas para que as aves ganhem peso rapidamente, ingerindo menos ração, o que melhora a eficiência. O peito do peru é especialmente valorizado no mercado. Por isso, as linhagens comerciais procuram aves que desenvolvam essa musculatura de modo acentuado. Nas granjas de matrizes, essas aves reprodutoras são mantidas em ambientes controlados, com foco na qualidade dos ovos férteis. Na maior parte dos casos, recorre-se à inseminação artificial, porque os perus machos são muito maiores que as fêmeas, o que pode resultar em lesões se o acasalamento fosse natural. O peru pode atingir de 10 a 18 kg de peso vivo, dependendo da linhagem, da forma de criação e do tempo até o abate. A produção de peruzinhos saudáveis depende de um processo de incubação extremamente bem controlado, que costuma durar cerca de 28 dias, mais do que os 21 dias do frango. Geralmente, as máquinas incubadoras mantêm uma temperatura em torno de 37,5 a 37,8 graus Celsius. Os ovos são virados periodicamente, evitando que o embrião grude na casca. Nos últimos 3 a 4 dias, os ovos saem das incubadoras e são colocados em nascedouros, ambientes projetados especificamente para a eclosão. Ao final da eclosão, faz-se um controle de qualidade dos filhotes, descartando os que apresentam deformidades ou fraquezas. Em seguida, eles seguem para a próxima fase, a cria. Nos primeiros dias de vida, os peruzinhos são extremamente sensíveis e demandam cuidados intensos. É comum manter o galpão entre 32 e 35 graus Celsius na primeira semana, com o auxílio de aquecedores a gás ou campânulas. A cama de maravalha ou palha precisa estar sempre seca para prevenir proliferação de fungos e bactérias. A ração de primeira idade para perus costuma ser rica em proteína e minerais, visando um rápido arranque de crescimento. O período de cria é tão crucial que estudos apontam que até 35% das perdas em todo o processo de produção podem ocorrer nas primeiras semanas de vida se o manejo for inadequado. Um simples erro de temperatura ou falha na nutrição nessa fase pode comprometer todo o resultado econômico do lote. Geralmente, a dieta baseia-se em milho, farelo de soja, vitaminas e minerais. Hoje em dia, algumas linhagens comerciais de perus têm conversão alimentar na faixa de 2,3 a 2,5, isto é, a cada 2,3 a 2,5 kg de ração, o peru ganha 1 kg de peso. É importante ressaltar que um surto de doença em uma granja de perus pode acarretar perdas milionárias. Isso porque as aves levam mais tempo para atingir o abate do que frangos. Enquanto o frango de corte atinge cerca de 2,5 a 3,5 kg em 42 a 50 dias, o peru exige mais paciência do produtor. O ciclo de criação costuma levar de 16 a 20 semanas, dependendo da linhagem e do peso final desejado. Durante esse período prolongado, as granjas monitoram frequentemente o ganho de peso dos perus. Em uma granja comercial moderna, a meta é manter a mortalidade abaixo de 5% ao longo de todo o ciclo. Quando o lote atinge o peso e a idade estipulados, começa a preparação para o abate. Normalmente, retira-se a ração das aves de 8 a 12 horas antes do abate, mantendo o fornecimento de água. Isso ajuda a esvaziar o trato digestivo e reduz o risco de contaminação durante a evisceração. Equipes treinadas recolhem as aves durante horários mais frescos, noite ou madrugada, para diminuir o estresse térmico. Elas são levadas para as fábricas de processamento. No transporte em caminhões climatizados, as caixas ou gaiolas devem oferecer ventilação adequada. A mortalidade no transporte idealmente fica abaixo de 1%, mas qualquer falha na climatização pode fazer esse número subir. As fábricas modernas conseguem abater milhares de aves por hora. Em algumas unidades, as linhas de produção atingem números superiores a 8.000 perus por dia, ou ainda mais, dependendo do turno de trabalho. No Brasil, é obrigatório o abate humanitário, o que significa atordoar a ave antes da sangria. O atordoamento pode ser elétrico ou por atmosfera controlada, utilizando dióxido de carbono, reduzindo ao máximo o sofrimento. No atordoamento, a ave perde a consciência de forma rápida. Na sangria, realiza-se o corte das artérias do pescoço para que o sangue seja drenado. O tempo de sangria costuma ser de 90 a 120 segundos, garantindo uma carcaça adequada e diminuindo riscos de contaminação. Depois da sangria, a carcaça passa por escaldagem, imersão em água quente, entre 50 e 60 graus Celsius, para soltar as penas. Depois, vem a depenagem. Máquinas com discos giratórios cheios de dedos de borracha removem as penas sem danificar a pele. Em seguida, ocorre a evisceração, etapa crucial, onde os órgãos internos, intestino, fígado, moela, coração, são removidos. Após a evisceração, as carcaças são lavadas e encaminhadas para o resfriamento. A temperatura da carcaça deve cair rapidamente para abaixo de 4 graus Celsius, no caso de produto resfriado, ou 18 graus negativos, produto congelado. Depois, é feita a classificação de carcaças. Pesa-se e classifica-se de acordo com o tamanho e a qualidade. Nesse ponto, as carcaças podem ser destinadas à venda como inteiras, ou seguir para a desossa e processamento secundário. Depois do abate, muitos perus seguem para o processamento secundário, que inclui cortes comerciais, como peito, coxa, sobrecoxa e asa, além de aproveitamento de miúdos, e também produtos industrializados, como salsichas, presuntos de peru, hambúrgueres e cortes marinados. O peito de peru é um dos cortes mais valorizados no mercado externo e pode atingir valores de exportação bastante competitivos, principalmente nos mercados europeu e do Oriente Médio. Isso se explica pela busca de proteínas magras e de alta qualidade. Terminadas essas
dessas etapas vem a embalagem, que pode ser a vácuo para prolongar a vida útil e evitar oxidação ou o congelamento, principalmente para carcaças inteiras de alto peso, próprias para festas ou exportação.